A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Vou trazer para vocês uma reflexão da palavra de Deus, como Deus nos ensina, que não devemos desfazer de ninguém, que nós devemos cuidar até daqueles que já saiu da graça, o filho pródigo. Aqui, ó, para vocês ver essa plantinha. Ela estava toda seca. Estava se secando tudo, ó. Tem até aqui para vocês verem. Estava se secando tudo. Esse aqui é um pezinho de pimentão que eu plantei e já comi frutos dele. Ó, essa tá bem seca, tá vendo? Essa aqui tá bem seca. E todas essas estavam secas. Assim aqui, ó, tava tudo seca. Essas folhas aqui, ó, tava tudo murcha, cheia de bichinho. Tava muito seca mesmo. É outra coisa aqui que vocês estão vendo. E já tinha dado fruto. Meu esposo pegou e disse: arranca fora, joga fora, que isso aí não tem mais vida. Ele falou: joga fora porque não adianta mais. Já deu o primeiro fruto, não terá mais fruto. E eu ficava com dó de arrancar, não tive coragem. Ainda ficou um tempo com falta de água, né? E daí, como ela tava tão seca, eu falei, não vou nem desperdiçar água, né? Porque não tem chance. Mas daí eu vim e jogava um pouquinho de água e com dó de arrancar. E a minha filhinha também falava, vamos dar água pra plantinha, mãe. A pequenininha de 3 anos. Vamos dar água pra plantinha. Aí pra vocês verem como eu não tive coragem de arrancar ela e plantar outra, eu peguei e plantei um monte aqui do outro lado. Quer ver? Ó, eu plantei outras aqui. E aqui nasceu, sem jogar semente, o pezinho de coentro tá ali escondido. Outro que tinha ali morreu, porque é muito pouquinha terra que tem aqui. Esse aqui eu não sei se é a maçã que eu coloquei. Aqui é melancia. Eu jogo a semente aqui. E daí eu deixava aquela lá, ó, com dó de arrancar, mas ela tava totalmente seca. E fui cuidando dessa aqui. Daí eu falei, eu não vou desistir da outra plantinha. Eu vou lutar por ela. E meu esposo falava, arranca, joga, tá desperdiçando água à toa. E depois, de repente, ela começou a ficar verdinha. Aí aqui assim, ó, como tá seco, aí aqui começou a tornar-se verde, porque ainda tinha raiz, ó. Eu falava pro meu esposo, mas ainda tem raiz. Olha, tá vendo? Olha, pode ver que, ó, seca, aí tinha a raiz ainda. E eu não queria desistir dela. E assim Deus sempre me traz a reflexão. Assim Deus não desiste de nós, do povo de Deus. Pode ver que hoje, ó, todas estão verdes. Aquela lá tem as gaias secas, que são as gainhas, ó, que Deus arranca de... Olha, até caiu ali, ó. As gainhas que Deus arranca de nós, que é a maldade, a inveja, a contenda, a calúnia, aquilo que não agrada a Deus, algumas coisinhas que a gente faz, Deus vai arrancando, Ele vai tirando, porque Ele tem a certeza que nós daremos frutos. Depois, ó, essa semana começou a nascer florzinha, ó. O homem disse que não daria mais frutos, tá vendo? O homem diz que não daria mais fruto. Arranca tudo. E assim até Deus um dia falou pela palavra, né? Que arrancaria, né? Aquele que não desse fruto. E o Senhor falou, não, Pai, ainda pode dar fruto. Então Jesus não desiste de nós. Ele sempre fala para Deus, Ele é o intercessor por nós. Então ele pede para Deus, não, Pai, ainda eu quero cuidar, vai dar fruto, vai ser meu orgulho. Então nós temos que ser o orgulho do Senhor. Olha para vocês verem. Todas, ele falou que nenhuma daria mais fruto. E tá vendo? Se tá nascendo as florzinhas, ó, porque vai voltar a dar fruto. Porque na onde nascia as florzinhas, logo nascia o pimentão. Então, essa é uma reflexão que a gente não devemos desistir daqueles que parou na graça, aqueles que tá fraquinho, desanimado. Eles, o que precisa? Ser regada. Aqui precisava que eu jogasse
sempre água, que eu não desistisse de jogar água e que eu não desse ouvido para que meu esposo falasse, arranca tudo que sair já era. E é assim os servos de Deus, eles, enquanto o homem, a mulher diga, isso aí não tem mais jeito, isso aí não dá, Deus vai e fala para os servos de Deus, não, cuida, zela, rega, porque ainda tem jeito. E como que a gente tem que fazer para a gente ser regada e dar fruto? Nós tem que congregar, ver o que Deus falou que não tá certo, o que nós está fazendo de errado, o que é para fazer, o que é para tirar, o que é para limpar de dentro do nosso coração e o que é para cuidar, para zelar, né? E Deus vai limpando o nosso interior, Ele vai renovando, ainda que o exterior se corrompe, mas que o interior se renove a cada dia mais. Ó, até bichinho tinha dado, ó. Olha, tá totalmente sem esperança, tá vendo? Então, há esperança para a árvore cortada, porque se ainda existe raiz dentro dela e ela estiver na videira, que é Jesus Cristo, a videira fica dentro, que é a raiz. E se a gente tiver plantado na videira, que é Jesus Cristo, nós daremos frutos. Então, eu sempre sentia de fazer, tinha pensado em fazer quando estava seca, sabe, para vocês essa mensagem. Mas eu peguei e falei assim, Senhor, mas tá tão seca, só que a esperança não morreu. E hoje eu tô fazendo para vocês, que aquilo que parece estar morto, se a gente se servir a Deus e se continuar servindo a Deus, haverá fruto, e fruto com bonância. Então vamos servir a Deus com alegria, e tudo que Ele pedir, não arranca as florzinhas não, ela. E tudo que Deus pedir para a gente mudar dentro de nós, a gente muda, porque é nós mesmos que receberemos as bênçãos do Senhor. É a nossa semente que será abençoada. Quem é a nossa semente? Nossos filhos, filhos dos nossos filhos, filhos dos filhos dos nossos filhos. Então, tudo aquilo que a gente aprender mais de Deus será abençoado nossos filhos na terra. A geração de Abraão, para quem entende. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou cantar um hino para vocês, tá? Sobre essa arvinha, tá bom? E vamos lutar para nós continuar. A guerra é difícil, sim, a batalha é difícil. Mas quando nós estamos dentro da graça do Senhor, Ele está no nosso barquinho não afunda, porque é o Senhor que está ali conosco. Mas nós não podemos deixar de servir a Deus, de congregar, porque o inimigo, ele quer que a gente fique em casa, que ele quer que a gente desanime e perca a força. Para quê? Para ele jogar nós lá pro abismo. Mas Deus não, Deus quer que a gente esteja dentro da casa dele, porque é estando lá que a gente recebe a unção, a força e o ânimo. Tá bom? Deus abençoe.